Antes de eu conhecer a Jesus verdadeiramente, eu tinha muitas escolhas erradas. Eu fazia muitas coisas que não me edificavam em nada. E depois que eu me converti, eu parei de fazer essas coisas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Flora Maria, para quem não me conhece, aka Miss JC, you already know it's your girl. No vídeo de hoje eu vim falar sobre algo que não é tão fácil expor, não é tão fácil de admitir, mas eu creio muito forte no meu coração que do mesmo modo vai servir para abençoar a vida de muitas pessoas. E hoje eu vim falar sobre algumas coisas que eu parei de fazer depois que eu me converti. Exatamente 5 coisas. Hoje eu vou falar sobre 5 coisas, quem sabe num outro vídeo eu venho falar sobre mais. Então é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Desde já deixa o teu like nesse vídeo, subscreva-te ao canal e comenta aqui em baixo de onde é que tu estás a ver esse vídeo, ok? Bora! Número 1. O que é que eu parei de fazer depois que eu me converti? Eu parei de ouvir música do mundo. É uma coisa assim muito forte e que para mim particularmente foi muito difícil, porque eu cresci sendo, né, cristã, mas não cristã convertida. Eu era uma cristã morna. E na minha casa isso nunca foi proibido, sempre foi normalizado ser cristão e ouvir músicas que falam coisas obscenas, músicas que não têm nada a ver. E quando eu me converti, aquilo foi uma convicção muito automática. Eu sabia imediatamente que eu tinha que parar de ouvir aquelas músicas. Ninguém veio para mim e precisou falar: ai, Flora, você tem que... Aquilo foi do Espírito Santo mesmo. E depois, quando eu vim para aqui, também ajudou muito, porque a minha irmã também não ouvia e as pessoas, né, com quem eu mais convivia na igreja também, muitas das pessoas não ouviam. Então aquilo intensificou. Eu acho que Deus preparou um caminho para mim nesse aspecto, para que fosse bem mais fácil para mim, porque não foi nada fácil, mas foi uma das coisas que eu parei de fazer assim que eu me converti. A segunda coisa que eu parei de fazer quando eu me converti foi buscar relacionamentos sem propósito. Antes de eu entregar a minha vida a Cristo, eu tive alguns relacionamentos que, assim, na minha cabeça não tinha nada de mal e eu fazia todo tipo de coisas erradas e eu era uma pessoa extremamente carente. Eu não sabia nada do meu valor como mulher, como filha de Deus, como princesa amada de Jesus. E muitos desses relacionamentos, apesar de eu sempre ter na minha cabeça que um dia eu queria casar, queria formar uma família, mas em muitos desses relacionamentos, não muitos, mas todos esses relacionamentos que eu tive antes de Jesus foram relacionamentos errados, relacionamentos que Jesus não era o centro, que o propósito não era para dar glórias a Jesus, mas o propósito era para suprir tudo aquilo que eu tinha de carências em mim. E depois que eu me converti, eu parei completamente. Eu disse a mim mesma, né, e eu tive a plena convicção pelo Espírito Santo que eu não queria mais me relacionar só por me relacionar, eu não queria mais oferecer o meu corpo para que outras pessoas tocassem, beijassem, pegassem, só porque sim, mas eu queria construir um relacionamento realmente com propósito, onde Jesus era o centro, onde o Senhor seria glorificado no final e que, claro, ia terminar em casamento, porque cristão não tem namoro criativo. Isso de namoro criativo, de vamos namorar só para ver ou vamos namorar para ver no que vai dar, isso não existe. Então essa também foi uma das coisas que eu parei de fazer quando eu me converti. A terceira coisa que eu parei de fazer foi de querer mostrar muito o meu corpo, de querer me sentir validada pelo meu corpo no passado, e isso muito de forma inconsciente, ok? Eu não fazia propositalmente, não era algo que assim eu não tinha nem noção, mas uma das coisas que eu fazia muito e eu normalizava, eu achava que estava tudo bem, era assim
Como é que eu vou dizer isso? Eu era promíscua. Eu, na minha adolescência, assim, não é que eu vestia de qualquer forma, porque certas coisas também os meus pais não deixavam, mas sempre que eu tinha uma oportunidade, eu não me importava de postar certas coisas, eu não me importava de vestir certas coisas, eu não me importava de aparecer nas redes sociais de certas formas. E a mensagem por detrás daquilo muitas vezes era: olha para mim, olha para o meu corpo, olha para, sei lá, as minhas ancas. Essa era a mensagem por detrás, que era inconsciente e que, assim, eu não percebia, eu achava que era normal, porque todo mundo fazia e era normal, era normalizado, todas as adolescentes da minha época faziam, e parece que existe uma competição inconsciente, até mesmo hoje em dia, e hoje em dia está até mais gritante, meio que uma competição inconsciente de, assim, quem tem o corpo mais tal, quem posa mais do jeito tal, ou quem, sei lá. E é, assim, é uma competição inconsciente que é muito suja. E depois que eu me converti, eu percebi que eu não precisava disso, sabe? Que eu não precisava de expor o meu corpo de certas formas. Eu comecei a agarrar-me muito mais à modéstia, a tapar-me muito mais, a cobrir muito mais o meu corpo, a entender melhor que o meu corpo é templo do Espírito Santo e ele não é uma exposição gratuita para quem quiser ver. Não, o meu corpo é templo do Espírito Santo, ele é precioso e eu vou preservar, eu vou conservar, porque a excessiva exposição dos nossos corpos atrai olhares de todos os lados e os olhares, eles atraem também muito mais do lado masculino certos tipos de desejos que, assim, eu como mulher cristã, né, filha do Deus Altíssimo, prefiro evitar. Então essa foi também uma das coisas que eu parei de fazer e comecei a valorizar muito mais o meu corpo consequentemente. A quarta coisa, assim, para muitos pode soar tipo, uau, meu Deus, não acredito, mas eu parei de beber. Hoje em dia eu já não consumo álcool para nada. E eu posso dizer assim, eu parei de beber como se eu fosse já a última bêbada do bloco. Não, não era bem isso. Na minha casa também era normal o consumo de bebida alcoólica. E assim, eu vou deixar aqui um parênteses só para dizer que tudo isso que eu estou a partilhar aqui partiu de convicções muito fortes que o Espírito Santo colocou no meu coração. Na tua jornada, independentemente de onde você esteja na tua jornada, na tua caminhada de fé, pergunta ao Espírito Santo ou converse, fale com Deus sobre aquilo que é que você precisa para de fazer. Às vezes vem bem automático, ninguém precisa pregar para nós parar de fazer isso, ninguém precisa pregar para nós, você precisa deixar isso para trás. Vem de forma automática e leve. E para mim foi tudo muito, muito leve, ok? Agora, voltando. A quarta coisa que eu estava a falar era que eu parei de beber. De novo, eu não era, né, a última bêbada do bloco. Eu não bebia intencionalmente de encher a cara. Sim, eu já bebia ao ponto de encher a cara mais de uma vez, ok? E eu não me orgulho disso. E de todas as vezes que eu bebi de encher a cara, foram vezes que, assim, eu tive resultados vergonhosos. Eu não sei, sinceramente, porque que as pessoas vivem nesse vício, porque é triste, é extremamente triste. Entretanto, foram poucas vezes que eu bebi de encher a cara. Eu não tinha esse costume, mas nas festas, mesmo lá da minha casa, sempre tinha bebida alcoólica e era comum sempre brindar com champanhe que continha álcool, né, na hora de cantar parabéns em aniversários e tudo mais. E foi daí que eu desenvolvi e que eu me descobri uma fascinada por champanhe. Eu sempre amei champanhe. Eu, assim, não consumia bebidas fortes, whisky, essas coisas. Mas eu tinha aquele costume, né?
consumia um champanhe aqui, outro acolá, um vinho branco com Sprite, ou sei lá o quê. Mas depois que eu me converti, eu ainda fui consumindo, né, aqui e acolá. E foi um processo que foi mais lento de eu tomar mesmo a decisão de que não, eu não quero isso para minha vida. Foi preciso eu ouvir da minha irmã às vezes, like, por que que você bebe isso e tudo mais, ou foi preciso às vezes também eu ver certos vídeos sobre as consequências do álcool e eu cheguei a ver vídeos de pessoas que eram cientistas a explicar que não existe uma dose saudável do consumo de álcool, não, isso é burla, né? Não existe, nem de vinho, não existe uma dose segura de álcool, não existe, vou tomar uma taça e acabou. Então eu fiquei assim, se não existe nenhuma dose segura para o consumo de álcool, para que eu vou colocar isso dentro do meu corpo? Não faz sentido. Então eu parei mesmo. Eu hoje bebo de tudo menos álcool. E a última coisa deste vídeo, para terminar, a quinta coisa, né, que eu parei de fazer depois que eu me converti, eu parei de sentir prazer em certas coisas obscenas. Nisso eu falo de um grupo, né, de conteúdo que envolve filme, séries, conteúdo da internet, vídeos, música que contém coisas obscenas. Isso parou de me dar prazer, parou de gerar prazer em mim. Conteúdo de sexo explícito, conteúdo de extremo palavrão, conteúdo de coisas sujas mesmo. Deixaram de me dar prazer ao longo do tempo. Hoje em dia eu vejo na televisão e eu quero pular. Se eu começar a assistir uma série que tem muitas coisas obscenas e eu não estou a conseguir acompanhar a série, eu vou parar de assistir. Se eu começar a assistir um filme que eu vejo que não sei não, eu vou parar de assistir. Se eu tiver a usar as minhas redes sociais e aparecer vídeos com músicas, né, de letras explícitas, de conteúdo explícito, eu vou silenciar o vídeo ou eu vou simplesmente pular para outro vídeo. E isso tudo para proteger, né, o meu espírito, a minha alma e aquilo que entra dentro de mim, porque inconscientemente todas essas coisas ministram em nós, falam ao nosso coração, às vezes mesmo sem nós percebemos. Então essa também foi uma das coisas que eu parei de fazer assim que eu me converti. Esta foi, né, a última coisa que eu partilhei neste vídeo. Quem sabe num outro vídeo eu não trago mais coisas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz-me aqui embaixo também qual foi uma coisa que tu deixaste de fazer assim que tu te converteste, que eu gostaria muito de saber. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, familiares. Eu agradeço muito por ter chegado até ao final do vídeo. E se tu chegaste até aqui, eu queria muito te encorajar e dizer que antes de nós conhecermos a Cristo, nós somos de uma maneira. Mas depois que conhecemos a Cristo, Ele renova até muitas das vezes os nossos desejos, as nossas vontades. Ele fez isso comigo e eu creio que também contigo está a fazer e que ainda vai fazer muito mais. É uma busca por transformação e renúncia diária. Eu espero muito que você não desista, né? Dessa jornada. Eu continuo aqui firme, nem todos os dias são fáceis, claro. E de tudo isso que eu abri mão por Jesus, também muitas das coisas não foram fáceis. Foi muito difícil para mim, por exemplo, deixar de ouvir música do mundo. Foi muito difícil para mim deixar de consumir, né, um champanhezinho que eu amava. Foi muito difícil, entre muitas outras coisas, mas tem sido muito gratificante. Eu não trocaria, né, o prazer e a alegria que eu tenho agora em Jesus por nada. Assim, se eu parei de fazer essas coisas, se eu conseguir deixar tudo isso por Jesus, você também consegue. Muitas das coisas vão ser difíceis, mas com Jesus tudo é
possível. Em Jesus nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E eu espero que você se sinta encorajado por esse vídeo de alguma maneira, ok? Um beijo, Deus vos abençoe e até o próximo vídeo do canal. Bye!